para fechar o nosso ato, a nossa dirigente do MRT, Diana Assunção, fundadora do Pão e Rosas. E ao... Bom, gente, boa noite a todas, todos e todes. Estou extremamente feliz de estar aqui e eu queria saudar a presença de todo mundo que está presente nesse ato, depois de todas essas intervenções de vários lugares do mundo que mostram a força do internacionalismo. Também depois dessa saudação do nosso camarada Emílio Albamonte, que ajuda a apontar os caminhos para a reconstrução da Quarta Internacional. E isso é muito importante, companheiros e companheiras, porque com esse ato a gente dá início à 14ª Conferência da Fração Trotskista pela Quarta Internacional. E a gente está fazendo essa conferência e esse ato num momento convulsivo da situação internacional. Esse ato em particular a gente está fazendo sob a ameaça militar dos Estados Unidos na Venezuela, o que coloca como tarefa prioritária da classe trabalhadora de todo o mundo levantar com muita força o rechaço dessa ingerência imperialista na Venezuela e na costa do Caribe, chamando a unidade dos trabalhadores sem dar nenhum apoio para o Maduro. E por isso aqui no Brasil a gente tem que dizer e denunciar em alto e bom som. Nesse momento, o Lula está trocando afagos com o Trump, enquanto o Trump está ameaçando a Venezuela. E isso a gente não pode aceitar. E toda essa política imperialista dos Estados Unidos apareceu de forma bastante clara no último relatório de estratégia de segurança nacional desse país. Um documento que escancara as profundas contradições do governo Trump. Eles dizem que querem combater o globalismo, mas não conseguem fugir do fato de que as empresas e as economias estão hoje profundamente integradas nas cadeias globais de valor. Falam em priorizar a produção, mas governam um dos países mais endividados do mundo, onde o capital financeiro cresce muito mais do que a indústria. Atacam a imigração, dizendo que isso vai melhorar a vida dos trabalhadores norte-americanos, mas não dizem quem vai fazer os trabalhos que hoje quem fazem são os imigrantes. Falam que não querem mais guerras, mas ameaçam atacar a Venezuela e mantém uma falsa trégua no Oriente Médio. E os Estados Unidos faz isso também porque se sente ameaçado pela ascensão da China, uma potência capitalista que combina a superexploração dos trabalhadores nas fábricas com o avanço do extrativismo na África e na América Latina. Por isso é também uma farsa a ideia do multilateralismo. Mas a grande novidade... A grande novidade dessa situação internacional, que vários dos meus camaradas já desenvolveram bastante, é que depois de muito tempo, a gente está vendo como fator dinâmico a luta de classes. E isso não é um detalhe, companheiros e companheiras. Do ponto de vista histórico, que tem existido uma greve geral na Itália, que tomou a defesa da Palestina, pode estar mostrando o começo de uma recomposição subjetiva da classe trabalhadora. O que isso significa?
Significa que a classe trabalhadora pode estar encontrando o caminho para unir a luta pelas suas demandas com a luta contra esse sistema capitalista. A frase de um operário italiano durante essa greve geral é emblemática. Ele falou o seguinte: o mesmo sistema que nos oprime nas fábricas oprime o povo palestino. E por isso a gente diz que sim, que a classe trabalhadora pode aproveitar essa crise da ordem mundial para entrar em cena. E a gente está vendo os primeiros capítulos desse processo. Um ressurgir da luta de classes internacional que ocorre também em uma série de países da Ásia e vem acompanhado de muitos fenômenos políticos que expressam, do ponto de vista de setores de massas, uma posição à esquerda e uma simpatia pelo socialismo, ainda que mais abstratamente, como a gente está vendo em países como os Estados Unidos e como a Alemanha. E toda essa nova situação impõe que a construção de cada organização nacional seja mais internacionalista do que nunca. Qualquer organização que se reivindica revolucionária e não tenha como sua bússola fundamental o internacionalismo proletário como um guia, vai estar fadada ao fracasso. E não é suficiente o internacionalismo de palavras, o internacionalismo festivo, o internacionalismo que é uma somatória de posições nacionais. Não, para a gente estar à altura da situação que a gente vive hoje, a gente precisa de um internacionalismo de combate, um internacionalismo que resgate o melhor da história das internacionais e que se enfrente contra aqueles que dizem que nada pode mudar. Por isso, viva o internacionalismo proletário! Então, companheiros e companheiras, esse ato é um ato que transcende a reivindicação das lutas e a defesa dos nossos direitos. Cada manifestação é muito importante, cada demanda é muito importante. A gente sempre esteve e sempre vai estar na linha de frente. Mas a gente quer também convencer cada um que está aqui que a separação das lutas fortalece os nossos inimigos de classe, que manter os trabalhadores fragmentados fortalece as engrenagens desse sistema capitalista, que cada demanda separada de uma perspectiva anticapitalista pode perder a sua força agregadora e transformadora. E também que mesmo as grandes revoltas da nossa classe e da juventude, se não se convertem em processos revolucionários, podem sofrer desvios e medidas de institucionalização para conter a nossa força. E se a gente for refletir hoje, como apontou nosso camarada Emílio, o surgimento da FT, da nossa corrente, como corrente internacional, se deu em um momento de retrocesso, quando diziam que a classe trabalhadora não existia, que era o fim da história. A gente atravessou os anos de neoliberalismo, que atacou brutalmente a classe trabalhadora e as massas. A gente viu a crise econômica internacional de 2008, a maior desde o crack de 1929. Um momento que marcou o auge que conquistou essa ofensiva neoliberal, incluindo a restauração capitalista na Rússia, na China e no leste europeu. Mas um momento que também abriu espaço para muitos processos de luta que a gente viu em todo o mundo, como foi a Primavera Árabe, as revoltas estudantis no Chile, as jornadas de junho no Brasil, os fortes enfrentamentos operários na França e tantos outros processos. Então a gente pode dizer que nesse momento a história voltou. Com ela, as guerras e agressões imperialistas,
mas também a luta de classes. E é por isso que a gente precisa de uma resposta à altura, que vá para além das resistências parciais. E para a gente pensar hoje, um país como o Brasil, a gente veio de muitos combates contra essa extrema-direita, contra as reformas antioperárias, contra os ataques e assassinatos políticos, como o de Marielle Franco, contra o imperialismo e toda a sua ingerência política. A gente foi parte do grito sem anistia, que tomou as ruas do país e lutando para que Trump tire as mãos do Brasil e da América Latina. E nesse momento o Bolsonaro está preso, inclusive com vários generais, tentando medidas para diminuir sua pena, como o PL da dosimetria, e também buscando, como representantes dessa extrema-direita asquerosa, colocar de pé uma internacional reacionária com seus amigos, como o reacionário Cast, no Chile, que, de acordo com a maioria das pesquisas, vai ser o mais novo representante da extrema-direita na América Latina, que a gente vai ter que combater depois do fracasso do governo Boric. E a gente sabe que as instituições que hoje dizem que estão contra a extrema-direita são as mesmas que deram o golpe institucional no Brasil em 2016. E que atacam a nossa classe, esse poder judiciário que funciona como árbitro político a serviço dos interesses da burguesia brasileira. Por isso a gente tem que dizer bem alto: só confiamos na força da nossa classe, da juventude e dos movimentos. E muitos acreditam que seria possível enfraquecer a extrema-direita internacional com uma política de conciliação. Ou que a política para a classe trabalhadora é fazer algumas reivindicações dos seus direitos, mas de forma separada, atomizada, enquanto o PT governa, enquanto o PT faz política por cima. Bom, quando a gente vê o Lula de mãos dadas com o Trump, enquanto o Trump está avançando na ingerência imperialista na América Latina, é preciso ver que os nossos interesses não são os mesmos. E assim como Lula, são muitos os governos que querem aparecer como progressistas e bons negociadores que sabem falar contra a extrema-direita, sabem falar com a extrema-direita, dialogar. Mas, na verdade, essa política de conciliação de classes fortalece os nossos inimigos e somente perpetua essa dominação capitalista, como a gente vê com a manutenção das reformas aqui no Brasil e com o arcabouço fiscal, que é o novo ajuste do Lula aqui no Brasil. Por isso, a única maneira de atacar e derrotar a extrema-direita até o final é atacar ela pela raiz e atacar toda a política e todo o sistema capitalista que a sustenta. Porque, do contrário, a gente ficaria refém de um ciclo de retorno da extrema-direita, de eleição em eleição, de voto em voto, nessas frentes cada vez mais amplas que querem conter a força da nossa luta. E também, do contrário, nosso destino seria atuar como o PSOL, que apesar de ter socialismo no nome, passou a administrar esse sistema de exploração ao lado do governo Lula. Um governo que governa com diversos partidos da direita e da extrema-direita, inclusive agora com Boulos como ministro nesse papel. Companheiros, esse ato é diferente. Esse ato de hoje mostra que a gente está conquistando as bases militantes para fortalecer uma política que nada tem a ver com essa esquerda que administra o capitalismo decadente e destruidor do planeta.
uma política e uma organização que se baseia nos métodos da luta de classes. E por isso, para nós, é tão fundamental a auto-organização dos trabalhadores. Ou seja, que os trabalhadores possam tomar as decisões sobre a sua própria luta e também sobre a própria sociedade que a gente quer viver. Uma política que seja de independência de classe, ou seja, que tenha um programa que não aceite que a desigualdade entre um punhado de empresários e as enormes maiorias populares seja cada vez mais brutal. Por isso a gente diz, basta de acordos e negociatas com patrões e a direita. E uma política que não confia nas instituições e no parlamento, ao contrário, que coloca os seus mandatos a serviço da luta, como fazem nossos deputados na Argentina, como colocaram aqui Nico e Miriam, nossos deputados na Argentina, que nos enchem de orgulho. Uma política que busca também resgatar o melhor do marxismo para afiar as armas da crítica numa aberta luta ideológica contra todas as variantes que deturpam ou atacam o marxismo hoje. E por isso eu queria saudar aqui a todas as organizações de 14 países e 7 idiomas e toda a militância que fazem possível nossa rede internacional de diários, nossas revistas e publicações. Então, companheiros e companheiras, depois de falar tudo isso, eu acho que a conclusão é que a gente precisa se preparar e batalhar cada vez mais para que a classe trabalhadora internacional possa ter uma ferramenta à altura dos próximos eventos da luta de classes que a situação internacional pode estar anunciando. É nesse sentido que, na nossa visão, está colocada a necessidade, mais do que nunca, de batalhar pela reconstrução da Quarta Internacional. Aquela internacional fundada por Trotsky e toda a geração de revolucionários que enfrentou as traições do stalinismo, que sabotou revoluções e atacou as conquistas da Revolução Russa. A Quarta Internacional, inclusive, se fragmentou depois da Segunda Guerra, com correntes que terminaram buscando atalhos num velho reformismo ou se afundando em dogmas que não serviram de nada. Independente disso, a Quarta Internacional e as suas bandeiras continuam vigentes e apontam a necessidade da gente reconstruir ela desde já. Por isso, companheiros e companheiras, nessa conferência, a 14ª conferência da fração trotskista, a gente vai discutir como retomar com força a batalha por um movimento, por uma internacional da Revolução Socialista, que para nós é a Quarta Internacional. É uma proposta dirigida a jovens e trabalhadores que são vanguarda desses processos de luta, e que a gente já veio debatendo com organizações que estão buscando esse rumo revolucionário, como os companheiros do grupo Rouget da Bélgica, os companheiros do grupo March do Socialisme da Coreia do Sul, os companheiros do grupo What's to be Done do Canadá, companheiros do Estado espanhol com décadas de militância no trotskismo, companheiros de Angola. E a partir da nossa conferência, a gente quer aprofundar esse chamado e abrir esse debate com toda a esquerda que se reivindica revolucionária. A nossa corrente, a FT, é hoje a mais dinâmica do trotskismo a nível internacional. Mas nós somos poucos diante dos desafios que estão colocados para a classe trabalhadora internacional. Por isso, a gente não se autoproclama como uma internacional revolucionária, e sim a gente busca convocar
todos os que queiram batalhar por esse programa e estratégia a enfrentar junto com a gente os novos processos e desafios que estão colocados. E esse caminho, companheiros e companheiras, é muito importante, porque a atualidade do trotskismo, que para nós é o marxismo revolucionário da nossa época, se fortalece quanto mais a gente vê a degradação que esse sistema capitalista produz dia a dia, explorando a classe trabalhadora, violentando e assassinando mulheres e LGBTs, como a gente está vendo de forma insuportável no Brasil. É por isso que no nosso grito, aqui também está presente, Tainara, Catarina, Alane, Laíse, presente! Um sistema que reprime fortemente os negros e negras, os imigrantes, e tudo isso enquanto os poucos bilionários do mundo desfrutam do suor do nosso trabalho, uma vida que para a grande maioria é impossível. E o planeta vem sendo cada vez mais destruído, com o capitalismo predatório que ataca os povos indígenas, destrói as florestas, os biomas e toda a natureza. Diante de tudo isso, como dizia Rosa Luxemburgo, é socialismo ou barbárie. E por isso, esse ato é também um chamado à militância, para que cada um que está presente aqui hoje se sinta convocado a dar um passo adiante e abraçar as ideias revolucionárias nessa batalha pela reconstrução da Quarta Internacional, se somando inclusive às fileiras do MRT, da FT e de todas as nossas seções nacionais em cada país, contra todo o espírito de época do individualismo, da meritocracia, da fragmentação e da divisão da nossa classe. A gente chama a assumir uma tarefa apaixonante, que é ser parte da construção do futuro da humanidade contra essa barbárie capitalista. E contra a ideia muito disseminada de que o capitalismo é inabalável, não, a gente confia na classe trabalhadora. A gente confia que a classe trabalhadora que tudo produz vai ser capaz de tomar as fábricas, os transportes, os hospitais, as escolas e universidades e, junto com uma juventude pró-operária, assumir a luta por construir um novo mundo, livre de toda opressão e exploração, onde o trabalho seja livre e atenda às nossas verdadeiras necessidades. Um mundo onde a humanidade possa conhecer o alcance ilimitado da sua própria criatividade, do poder da sua auto-organização, da potência de uma verdadeira democracia livre das amarras capitalistas, onde a tecnologia seja colocada a serviço da humanidade e não do lucro. E companheiros e companheiras, esse novo mundo, para nós, é o comunismo, um objetivo que só é alcançável através de uma revolução operária e socialista que se expanda internacionalmente e que exige de nós construir as ferramentas para essa batalha desde já. Por esse mundo vale a pena viver, porque, como disse Leon Trotsky no seu testamento, a vida é bela, que as próximas gerações a livrem de todo mal e opressão. Viva a Revolução Socialista! Viva a classe trabalhadora! Viva a Quarta Internacional!